A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs, estamos aqui mais uma vez no nosso curso básico em Teologia Online sobre a disciplina de culto cristão. Nós vamos hoje iniciar nossa aula 3, que tem como tema o culto nos dias de Jesus. Eu sou o professor Humberto Carlos e sejam bem-vindos a mais uma aula. Podemos observar que o culto no Antigo Testamento, as religiões judaicas e cristãs, elas estão muito interligadas, tanto na história como nas formas de adoração. E este relacionamento é devido de um fato muito explícito e óbvio, que uma delas, que é a cristã, ela foi gerada pela outra, a judaica. E é muito comum você escutar essa palavra judaica cristã, principalmente aqui no mundo ocidental e principalmente aqui nas Américas, que nós herdamos essa a adoração, o sentido do contexto moral judaico cristão. Então podemos afirmar que existe sim uma herança judaica no culto cristão. A aula anterior aprendemos o desenvolvimento do culto e adoração no Antigo Testamento. E esta aula vamos observar o culto nos tempos de Jesus. A aula de hoje tem raízes históricas, mas vamos procurar abordar de uma forma prática e aplicada, como na aula anterior. Quando a gente fala de herança judaica do culto cristão, nós vamos observar um elemento que foi inserido agora nesse contexto, que é as sinagogas, que foram desde então estabelecidas além da fronteira de Jerusalém, e os homens e as mulheres eram mantidos separados durante o culto. A gente pôde observar isso na aula anterior, onde a gente foi encontrando o desenvolvimento e os elementos que foram inseridos com o passar do tempo no culto e na adoração. Então o sistema sacrificial foi profundamente abalado com a destruição do primeiro templo, mas não parou por aí. Então todo o sistema judaico sofreu uma drástica mudança, mas mesmo assim o judaísmo continuou a sua adoração. E a gente abre um parênteses aqui e observar que nada pode parar o culto e a adoração ao Deus Altíssimo, ao Deus Criador. Então nada pode parar. Então se a gente observar durante o período da história, em algumas tentativas de parar com o culto e adoração, Deus sempre interveio na história. E podemos observar 3 anos atrás, quando explodiu essa pandemia, né, o surto da Covid-19, no mundo todo houve alguns decretos, houve algumas mudanças em que os templos, né, o culto e a adoração, ela foi interrompida, né, do culto presencial. Desde então houve sim uma parada, uma tentativa de parar através de alguns sistemas políticos e até mesmo por questão de um surto de pandemia, mas mesmo assim não parou o culto e a adoração. E aí, se vocês observarem, o, o culto cristão dentro dos lares, ele começou a ter uma nova roupagem e entra agora um novo elemento chamado internet, que é o culto à distância. E aí entra o período das lives. Então entra agora um período. Mas mesmo assim, o culto e a adoração não parou durante a pandemia. Se vocês observarem, pessoas de vários estados, de vários países, de vários contextos, teve que lidar com essa nova situação que é o culto à distância. Não presencial, mas o culto à distância. E mesmo assim, não parou. Então até isso nós herdamos da herança do culto judaico, de não parar a adoração. Então a gente teve que inovar e ver novos recursos para que esse culto, essa adoração a Deus não fosse interrompida. Então a liturgia passou a adotar uma sequência de louvor, oração, leitura e exposição da lei. Então grupos surgiram
dentro do judaísmo, tais como os saduceus, fariseus, e é nesse contexto que o Senhor Jesus vai nascer. Então perceba que dentro desse todo contexto que foi abordado do Antigo Testamento, com os templos que foram destruídos, a adoração não parou, surge a sinagoga, mas a adoração não para, ela tem uma continuidade, pois Deus deve ser adorado. O próprio Isaías, o profeta Isaías, vai dizer que ele viu o Senhor no seu templo e serafins, querubins, toda a corte angelical está sempre adorando ao Senhor. Então a adoração ela não para, ainda que alguns sistemas políticos ou até mesmo anti-bíblico e anticristão, anti-judaicos, venham interromper, mas a adoração não deve parar. Então é dentro desse contexto que o Senhor Jesus vai nascer. É interessante a gente observar a diferença de templo e sinagoga, e dentro dessa diferença de templo e sinagoga, 3 momentos da história do povo de Deus é bem marcante, quando a gente fala que é a construção do templo de Jerusalém. Então, para Israel, o templo ele é sagrado, pois estava localizado num ambiente sagrado, que é chamado Jerusalém, e possuía um significado especial, pois simbolizava a presença constante de Deus entre seu povo, sendo o principal local de culto e oferta e sacrifício. A gente pode observar que, embora seja considerado sagrado, né, um lugar separado para adoração, o templo em si, ele não é mais sagrado do que o templo que somos nós, verdadeiramente onde Deus habita. Isso a gente vai estudar em aulas posteriores. Mas a gente precisa observar que, para as religiões, tanto judaica como cristã, o templo ele tem sim um significado especial, tá bom? Então, dentro desse contexto, vai surgir aí 3 templos, que é o templo de Salomão, o templo de Zorobabel e o templo de Herodes. É interessante a gente observar que o templo de Jerusalém, construído durante o reinado de Salomão, a gente precisa observar que foi construído por Salomão, mas ele foi todo arquitetado e engenhado pelo rei Davi. E algumas pessoas têm uma interpretação errada, pois existe uma passagem que vai dizer que Deus não permitiu Davi construir o templo, pois a mão deles estava melada de sangue. E algumas pessoas interpretam que Deus não queria que Davi construísse, pois Davi era matador, era sanguinário. Na verdade, não é isso. O texto, se vocês observarem, o texto vai dizer que Deus não permitiu porque a função que Davi tinha, o reinado de Davi, foi um reinado de trazer paz, de juntar, de trazer tranquilidade para o povo de Israel. Então, Davi ele passou muito mais tempo guerreando, se preocupando com a paz de Jerusalém, pois o povo primeiro precisa ter uma paz, primeiro precisa ter uma tranquilidade, uma segurança para que eles possam adorar. Pois por isso, a função principal de Davi foi estabelecer a paz e a segurança de Jerusalém. E com Salomão, ele já pega essa nação com paz, com segurança, e agora vem a construção do templo. Então, Salomão tem como sua principal função no seu reinado a construção do templo. Mas esse templo ele vai ser destruído, né, por Nabucodonosor. Você vai observar isso em 2 Reis, capítulo 25, e vai ver uma destruição. Mas dentro da destruição vai haver, né, algumas reedificações, que é as reformas. E aí nós temos aí o templo de Zorobabel, que é a primeira reconstrução, que a gente vai ver aí, e aí onde tem aquele texto maravilhoso, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, que está escrito ali pelo profeta Ageu. E você vai observar essa reconstrução aí no livro do profeta
Ageu e Zacarias. Vai observar também Esdras, quando ele tem um retorno para Jerusalém. E depois nós temos aí uma reconstrução que é no tempo de Herodes. E aí 19 a.C., né, uma grande tentativa de apaziguar os ânimos dos judeus e ganhar popularidade, iniciou uma grande reconstrução do segundo templo, que é muito maior do que o próprio tabernáculo, que é muito maior do que o próprio templo construído por Salomão e reconstruído por Zorobabel. Então, aí a gente percebe agora um ímpio, né, Herodes, ele tendo essa reconstrução, fazendo um templo muito maior, querendo ganhar popularidade com o povo judeu. Então a gente observa que templo ele é uma extensão do tabernáculo, que estava lá na época de Moisés, e ele tem assim uma simbologia de algo sagrado e da presença constante de Deus. Quando a gente fala de sinagoga, mas o que significa sinagoga? Sinagoga no grego, sinagogue, tem um sentido de assembleia, de congregação de pessoas. E qual era a principal função da sinagoga? O dicionário bíblico Wycliffe registra que o judaísmo, enquanto o templo era o lugar do culto, a sinagoga ela tem uma função educativa. Era um local para o estudo da lei. Mas com o passar do tempo, as sinagogas passaram a servir também como um espaço para a adoração, principalmente para os judeus que moravam em grande distância de Jerusalém. Então, ou seja, o templo de Jerusalém era o principal local de adoração, de culto, mas esse reino, essas nações, essas vizinhanças estavam distantes de Jerusalém, e Jerusalém passa agora a ter como um templo central, como a sede principal de adoração, o templo de Jerusalém, e vai ganhar agora extensões desse templo, que é chamado de sinagoga, que está mais perto de circunvizinhanças de pessoas que possam ir adorar, cultuar também ao Deus Altíssimo. Então, a sinagoga ela passa a ter agora uma grande importância, pois ela é uma extensão do templo sagrado que está construído em Jerusalém. E ali, onde vai existir os fariseus, os escribas, vai existir ali os rabi, os mestres, e ali vai se ganhar todo um papel educativo, que é as sinagogas. Mas o templo em Jerusalém, ele ainda permanece com as suas funções, e agora vai ganhar vira mais um cartão postal, né? Ali em Jerusalém, onde as pessoas vão uma vez no ano adorar, vão participar das grandes festas. Então tem todo agora uma simbologia diferente. O templo permanece com as suas funções, mas vai ganhar agora uma importância maior, mais como cartão postal, e a sinagoga agora vai ser a que está mais próxima do povo, para que eles possam estar aprendendo a lei e também adorando a Deus. Vamos lá agora para o culto nos dias de Jesus. O ministério de Jesus foi muitas vezes realizado ao ar livre, mas também em diversas ocasiões no templo e nas sinagogas. Então, nas sinagogas, regularmente aos sábados. Então, a gente vai observar que existe um texto que queria ler com vocês, que está aí no próprio slide. Mateus 4:23 vai dizer que e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades molestas entre o povo. Então, o culto realizado nas sinagogas agora segue um padrão que é de seguir um padrão de louvor, oração, instrução, mas também de libertação e de curas. Então, qual é o elemento que entra agora no culto nos dias de Jesus? Além do louvor, da oração e do ensino,
vai entrar agora aqui a pregação do evangelho e também a cura de enfermidades e libertações, até mesmo de pessoas endemoniadas. Então, o culto ele vai ganhar novos elementos e nós vamos herdar. Entretanto, a gente precisa observar que aqui vai dizer que ele curava todas as enfermidades, mas aqui a gente não tem um culto específico de quê? Do culto da libertação e do culto da cura. A gente observa que Jesus ele sim curava, ele também pregava e também libertava, mas não era um culto específico. Ou seja, todo culto era o culto da libertação. Se a gente for observar em Lucas, Jesus, quando vai pregar na sinagoga, não há cura, não há libertação. Há apenas a pregação do evangelho, ele dizendo que se cumpriu naquele momento o que está escrito no livro do profeta Isaías. E não teve cura nem libertação, pelo contrário, teve perseguição, ao ponto que as pessoas queriam apedrejar o Senhor Jesus e ele ter que sair correndo para que não seja apedrejado. Então, não existe um culto, a gente não pode engessar um culto, o culto da cura, o culto da libertação. É como a gente quisesse impor a ação da cura e da libertação do Senhor Jesus. E nem todo culto ele liberta e nem todo culto ele cura. Mas todo culto tem que ter ensinamento, louvor, oração e ensinamento. Então ele pode operar? Pode. Mas a gente não pode engessar um dia, dizer assim que esse é o culto da libertação. Então a gente vai ver que no decorrer da história, principalmente em nossos dias, as pessoas querem, né, fazer esse pseudo, esse misticismo. Hoje é o culto da libertação. E muitas vezes há uma ação muito mais humana do que propriamente espiritual e até mesmo diabólica. Então, entra um novo elemento no culto nos dias de Jesus, que na sinagoga existe, Jesus ele percorria, ele andava, né? Então existia várias sinagogas, que vai dizer sinagogas no plural, mas ele entra com um novo elemento que é a pregação do evangelho, a cura e também a libertação. Nos dias de Jesus também existia o templo. Então, se nós observarmos o anúncio, né, de João Batista, quando o pai dele, né, o sacerdote Zacarias, ele tem a sorte de ministrar o sacerdócio. Eu queria ler com vocês aqui, Lucas capítulo 1, vai falar acerca do Zacarias, que existia no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus e viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos. Quando a gente vai chegar a partir do versículo 13, vai dizer que um anjo apareceu a Zacarias quando ele estava ali preparando todo o altar do incenso, preparando todas as suas atividades dentro do templo. E ali dentro do templo vai dizer que o anjo vai dizer que a oração de Zacarias foi ouvida e que a mulher dele, Isabel, que era estéril, vai ter um filho. E o texto vai dizer que a demora de Zacarias dentro do templo deixou o povo maravilhado e sabia que algo misterioso estava acontecendo. Então o que é que a gente aprende nisso? Que dentro agora do templo as atividades permanecem, entra agora a figura do anjo, ou seja, um anjo pode sim aparecer dentro de um templo. A oração que é ouvida dentro do templo, então é mais um elemento que a gente observa no culto, que é as atividades, a oração, a presença do anjo,
o anúncio de uma promessa ou de um milagre. Deus pode sim prometer, Deus pode sim falar dentro do templo, e também um mistério, a alegria que vai ter dentro do templo. Então a gente observa que no tempo de Jesus, o templo ele ainda permanece também como lugar de operação do agir de Deus. Deus ainda se comunica com o seu povo dentro do templo. Então, nós temos aí também, no período do Senhor Jesus, a circuncisão. Quando a gente observa Lucas, capítulo 2, o versículo 21 ao 23, vai dizer que e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concedido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para apresentar o Senhor, segundo o que está escrito no livro do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. O que é que a gente observa? Na circuncisão de Jesus, a apresentação e a consagração da criança. Então, nós herdamos em nosso culto também a apresentação e a consagração de crianças dentro do templo. Então, perceba que a gente herda alguns elementos. A gente não tem o costume da circuncisão, pois a gente, como bem sabe, já foi estudado que a circuncisão foi estabelecida para o povo judeu. O cristianismo, nós cristãos não herdamos a questão da circuncisão, mas nós herdamos a questão da consagração da criança ao Senhor. Nós temos aí a purificação do templo, ou seja, que o templo não é lugar de comércio, o templo é lugar de oração, é lugar de adoração, de ensinamento. E a gente vai ver o Senhor Jesus, quando em Lucas 19, ele ali vai repreender a comercialização que existia no templo. E a gente vai observar também que na ascensão de Jesus, em Lucas 24, antes de Jesus voltar aos céus, ele abençoa os seus discípulos e pede para que eles permaneçam em Jerusalém. E ali eles ficam dentro do templo, adorando, louvando, dando ainda importância ao templo. Então a gente observa que o templo ele é importante e nós devemos ainda congregar dentro do templo, pois o próprio Jesus ele foi alguém que valorizou o templo, foi alguém que deu a importância realmente que o templo merece e que o povo de Deus deve sim permanecer adorando e cultuando dentro do templo. Mas é interessante a gente observar também que o culto ele não apenas está limitado nas sinagogas, no templo, mas o culto nos dias de Jesus também é marcado por estar no ar livre. Então, no Antigo Testamento, vimos no deserto, nos montes e em praça pública. E nos dias de Jesus não foi diferente. Então, a gente observa que no nascimento de Jesus, a gente vai observar que os anjos e os pastores, né, no nascimento de Jesus, eles adoram, eles cultuam em o ar livre, porque tem pessoas que acham que não deve existir culto ao ar livre. Então nós herdamos culto ao ar livre. A gente pode observar no nascimento de Jesus, você observa Lucas capítulo 2, do 8 ao 20, que os anjos eles vêm adorar, eles louvam a Deus, eles cantam o hino, glória a Deus nas alturas, né? Paz para todos. A gente observa, né? A salvação vem até entre nós, então é digno o Cordeiro de todo louvor e adoração ao ar livre. Então a gente observa no nascimento de Jesus que existe o culto sim, né? O louvor e a adoração. Mas entra também um elemento no culto ao ar livre nos dias de Jesus, que é o batismo, que é pregado por João Batista, e a pregação
de João Batista, do profeta João Batista, ao ar livre, é pedir para que o pecador se arrependa e venha, né, se voltar a Deus e venha adorar o Messias, o Senhor Jesus. E ao ponto que o próprio Senhor Jesus, ele é batizado nas águas por João Batista num culto ao ar livre. Então a gente observa que o próprio Jesus, ele cultuou, ele adorou, ele é batizado ao ar livre dentro de um culto. No culto também ao ar livre, a gente pode observar a tentação de Jesus, porque quando ele deixa de ser tentado, vai dizer que os anjos servem a ele. Aquela palavra servir ali no sentido de adorar, de cultuar, de prestar serviço a ele. Então, mesmo ao ar livre, os anjos podem estar sim a nosso derredor para servir o povo de Deus, e pode sim existir a presença maligna, como também angelical e divina no culto ao ar livre. Então, no culto ao ar livre não existe exceção da operação maligna, nem também da operação divina e angelical. No culto ao ar livre, há evangelização. Se nós observarmos Jesus ao conversar com a mulher samaritana, ele está ao ar livre e ali ele prega o evangelho, ele anuncia o evangelho, ao ponto que aquela mulher vai falar em toda a cidade e dizer: vamos adorar e ver o Messias, ele está entre nós. E a gente precisa observar que é um elemento muito importante do culto na evangelização ali em Samaria. Que Jesus vai dizer assim: olha, a salvação vem dos judeus. E chegou o momento de adoração. E a adoração não é em Samaria, não é em Jerusalém. A adoração é agora. E Deus quer que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. E Deus procura os verdadeiros adoradores. Então, a gente ganha um elemento que o culto e a adoração ao Senhor deve ser em espírito e em verdade. Deus procura esses adoradores e, acima de tudo, a hora é agora. Então não existe um lugar específico, não existe um horário específico. Toda hora, todo momento é momento de adorar e de cultuar ao Deus Altíssimo e ao Messias, ao nosso Senhor Jesus. Então que a gente possa colocar em prática e a gente pode observar na aula de hoje o culto nos dias de Jesus. Há um trabalho que a gente pode observar. Começa no templo, vai para a sinagoga, chega no ar livre. Então a gente vai observando elementos que é introduzido e que nós herdamos no culto cristão. Então a próxima aula não percam, nós vamos estudar o período do culto na igreja primitiva e na era dos pais da igreja. E também alguns elementos que serão introduzidos. Então, mais uma vez, agradeço a todos e não percam a próxima aula. Deus abençoe e uma excelente semana.